Boa noite, igreja. Boa noite. Ele disse para não ficar nervosa. Disse, porque foi falar, né, pastor? Agora deu, né? Usou a palavrinha mágica. Boa noite para vocês que estão na internet. Vocês são bem-vindos. Toma um golinho de água. Eu falei para o pastor Marquinhos que eu só ia subir aqui, ia só orar com vocês, que ele ministrou no domingo à noite. Já ministrou tudo, amém. Daí ele disse, não, vai lá, irmã. Eu disse, tá bom, então, eu vou. Mas estamos aí, né? Graças a Deus. O pastor já me apresentou, é um privilégio. Eu sou natural de Porto Alegre, por isso eu tenho esse sotaquezinho, né? Mas já moro aqui no Rio, sou cariúcha, né? Moro aqui já há 5 anos e é um prazer, né? O Senhor colocou o Rio de Janeiro no meu coração e eu amo esse estado do Senhor Jesus, né? Então eu sirvo aqui com alegria, sirvo nessa casa. É a nossa casa, né, gente? A gente chega e sabe que é um privilégio a gente estar aqui. Então, nós somos convidados, né, para declarar aí, ó. Nós somos essa geração que declara a vida, né? E nós declaramos vida porque há vida em nós, né? A vida de Deus está em nós. Nós fomos ressuscitados com Cristo, então Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, vou pedir para vocês abrir comigo lá em Atos. Eu vou ler Atos 1, vou ler Atos 1, 4, versículo 4, depois eu vou ler o versículo 8. Isso, e vou deixar aí para a gente poder dar seguimento. Todos encontraram? Amém? Diz assim em Atos 1, 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. No versículo 5 diz assim, na sequência, eu vou ler o 4 e o 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse é Jesus falando para os discípulos. E no versículo 8 diz assim, mas recebereis a virtude, na minha versão, talvez na sua está poder, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos esse versículo aí, que é o nosso versículo base, né? Que é em Atos 2:17, eu botei o 18 ali, que diz assim, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Essa é uma promessa que foi dita pela parte do Senhor, que está lá no livro de Joel 2. E nesse momento, foi o próprio apóstolo Pedro, né, que se levantou depois da descida do Espírito Santo. Então, a gente sabe que Atos 2 é a descida do Espírito Santo, é a promessa do Pai se cumprindo na vida daquelas pessoas. Eram para ser 500 pessoas, mas não esperaram, então ficou só 120 pessoas e foram cheios do Espírito Santo. Então, nessa parte, Pedro se levanta com ousadia e intrepidez para dizer para aqueles homens que estavam ali representando as suas nações que aquilo que eles estavam vendo vinha da parte do Senhor, que era uma promessa de Deus, era algo que Deus já tinha dito e ele cumpriu. Então, nós sabemos que Deus é aquele que cumpre as suas promessas, né? Se você tem promessa, eu tenho muitas promessas. Eu sei que o meu Deus, ele não mente. O nosso Deus, nosso Pai, ele não mente, gente. Ele cumpre as suas promessas. Então, nós vamos vendo assim, por exemplo, aí eu também coloquei em Lucas 4, e eu meditando nesses textos, assim que o Espírito Santo foi trazendo no meu coração, a gente vai vendo que o Espírito Santo, quando ele desceu sobre nós e sobre os discípulos para que nós sejamos testemunhas da verdade. Nós não testemunhamos a nós mesmos, nós somos chamados para testemunhar de Jesus Cristo, testemunhar a boa obra que o Pai começou, testemunhar a obra da cruz. Então, existe o Espírito Santo, ele veio sobre mim, ele está sobre mim, sobre você, ele mora em mim, mora em você, para nos capacitar a testemunhar
a falar, a anunciar, a profetizar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça, como está aí. Aí em Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor, dependendo de alguma versão. É interessante pensar na palavra, porque a gente vai lendo, vai pensando, é que essas palavras são do próprio Senhor Jesus. E Jesus é o nosso modelo. Nós anunciamos Cristo, né? Com palavras e com atitudes. No nosso modo de vida, nós revelamos Cristo. Onde nós vamos, nós somos as cartas vivas que anunciam o reino de Deus. Só que é Jesus que declarou. Então, a gente não vê que, nesse capítulo de Lucas, foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Quando ele pegou, ele achou onde estava escrito e ele leu. Mas ele não leu mentalmente. Ele abriu a boca e ele começou a declarar aquilo que ele acreditava. Ele começou a dizer, não, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? E foi dizendo, Ele está sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Então, nós, como os filhos, como testemunhas de Cristo, nós temos que abrir a boca. Nós não podemos ter uma fé tímida. A nossa fé não é uma fé tímida. Nossa fé não é uma fé que a gente só pensa na palavra, mas não declara a palavra. Não, a nossa fé é uma fé ousada. Nós temos ousadia, porque o Espírito do Senhor nos ungiu. Como ungiu Jesus, ungiu a mim e ungiu você. O Espírito do Senhor, como estava em Cristo, Ele está em nós. Nós temos o próprio Espírito de Cristo. É isso que a palavra fala. Então, nós não podemos ter uma fé tímida. Nós não podemos ser tímidos. Por quê? Porque nós fomos chamados para proclamar, para profetizar. Nós somos uma geração em que anuncia aquilo que o nosso Pai fez na cruz do Calvário. Nós anunciamos o que nós sabemos e nós cremos nisso. Né? Então, nós vamos... Eu coloquei aqui os versículos que todos nós sabemos já. Nós já estamos bem familiarizados com o que está escrito na palavra. E aí, em Romanos 10, de 8 a 10, eu coloquei assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de ti, né? Está em você. Está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que nós estamos proclamando. Não é as nossas palavras, não é aquilo que eu acho, que eu penso. É a palavra da fé. A Bíblia está dizendo que o que está perto de mim, o que está no meu coração, é a palavra da fé. É aquilo que eu creio que está dentro de mim, que está dentro de você. Então, o que tem que sair de dentro de mim, de dentro de você, é a palavra da fé, que nós cremos. Não pode ser qualquer palavra, porque qualquer palavra não muda a circunstância. O que muda a circunstância é a palavra de Deus. Daí diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso todos nós fizemos quando nós recebemos Jesus, né? Nós cremos com o nosso coração e o que aconteceu? Nós confessamos, né? Talvez foi em casa, talvez foi um momento seu em casa, mas teve que sair. Eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele é o Senhor da minha vida. Então, não foi algo mental. Não foi algo que eu pensei, eu penso que Jesus é o meu Senhor e Salvador e eu não declaro. Não, se eu creio, eu declaro. É isso que a palavra está falando. Ó. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, nós somos o povo, nós somos essa geração que confessa a palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos o Espírito do Senhor em nós, que nos capacita. O mesmo Espírito que desceu lá em Atos 2, como nós lemos ali, que foi sobre os discípulos, que capacitou Pedro. E é interessante, eu convido vocês a ler depois Atos 2, leem todo Atos 2. Por quê? Porque eles não eram homens inteligentes, cultos. Eles eram homens iletrados, eram pescadores, né? Um era coletor de impostos. Mas o interessante é que a palavra diz que é sobre todos que o Senhor derramaria. Então, não tem acepção de pessoas. Então, não é só sobre o pastor, ou só sobre aquele que evangeliza. Não, é sobre todos. O Senhor diz que é sobre todos. Então, ninguém fica de fora. É jovens, né? É servos e servas. São crianças. A gente tem visto, né, o mover do Espírito sobre as crianças.
Então não tem Espírito Santo Kids. A gente sabe que o Espírito Santo ele é derramado sobre as crianças poderosamente, da mesma forma que é derramado sobre mim e sobre você. Então não há acepção, né? Então o que precisa mudar? A nossa mentalidade, a nossa consciência de saber quem está em nós, quem habita em nós e que Ele já nos capacitou. Ele já nos capacitou. O Espírito Santo já nos habilitou para nós testemunhar Jesus Cristo, testemunhar a obra da cruz. E eu gosto muito desse texto aí de Ezequiel 37. Todo mundo conhece, né? O pastor aqui falou domingo, eu disse, sim, pastor, falou até os versículos, glória a Deus, mas tudo bem. Ezequiel 37 é um clássico assim, do Antigo Testamento. Fala ali que o profeta foi conduzido a um vale, né? Um vale de ossos, onde estava sequíssimo, e era um local bem terrível, né? No natural. Eu peço que vocês abram suas Bíblias, porque eu vou ler um versículo que o Senhor me mostrou, achei muito interessante, lendo essa passagem de Ezequiel. Mas, contando para vocês o contexto da história, ele estava ali naquele lugar onde não tinha vida. Um cenário era de morte, era de escassez, era de derrota, era de fracasso. E ele foi conduzido até ali pelo Espírito, é isso que diz a palavra. Mas, quando ele foi conduzido ali no Espírito, esses versículos que eu coloquei diz assim: e ele me perguntou, ele é o Senhor, né? Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Eu quero só dar uma pausa aqui, porque ele diz assim, Senhor, tu sabes. E quantas vezes a gente já disse assim, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Senhor, tu sabes, mas todo o pensamento de Deus está na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus está na palavra de Deus. E ali o Senhor convida ele a dizer o que está escrito na palavra. Porque os ossos só iam ouvir e ser gerado vida por causa da palavra. Então, o cenário que a gente vive, muitas vezes, às vezes é uma adversidade, gente. A adversidade só vai ouvir a voz da palavra. Não vai ouvir a minha voz. Então, não vai adiantar eu ficar reclamando, murmurando, ou dizendo aí, como o pessoal gosta de falar, os céus, ó vida, coitado de mim. Não, é a gente ir para a palavra, a gente ver o que Deus diz na palavra e a gente declarar o que diz a palavra. Porque é a palavra que faz mudar o cenário. E uma das coisas, assim, meditando, que veio ao meu coração é assim, nesse capítulo aí, tem mais de 7 vezes que o Senhor manda ele falar com os ossos, vai falando. Profetiza agora sobre os ossos, e agora profetiza e diz para eles que vai vir a carne, que vai vir tendões, que, sabe, vai criando a estrutura. Ele não parou de profetizar. Mas quantas vezes a gente para no meio do caminho? A gente crê e está falando, daqui a pouquinho a gente abandona. E então não vai acontecer, porque nós abandonamos, e o Senhor nos chama para a gente não abandonar, para a gente continuar a declarar a palavra. Se você tem promessa, se você crê que a sua família vai ser salva, você precisa continuar declarando no que você crê. Eu creio que a minha família vai ser salva. Agora, eu só agradeço, Senhor, muito obrigado pela salvação da minha casa. Todos eles vão ser salvos. Agora, se é uma situação financeira, eu vou para a palavra, eu pego aquilo que a palavra de Deus tem para me dizer. Aquilo que o Senhor já disse, que Ele tem alegria na minha prosperidade, na sua prosperidade. Então, eu creio, como está escrito em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por meio do nosso Senhor Jesus, há de suprir. Então, eu continuo declarando isso até quando? Até criar estrutura e até trazer à luz aquilo que nós cremos. Porque o que acontece é que nós paramos. E se nós paramos, nós não vemos. E nós dissemos, Senhor, tu sabe, né? Tu sabe da minha situação. Senhor, tu está vendo. Ele está vendo. Mas Ele nos convida para nós cooperar. A palavra de Deus diz que de Deus nós somos cooperadores. Nós cooperamos. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Mas a palavra de Deus não para aí. Ela diz assim, segundo o seu poder que opera em nós. Então, o poder de Deus está em nós para gerar vida,
Nós somos uma geração que declara a vida sobre qualquer tipo de circunstância que nós nos encontramos. E nós vemos os resultados, porque não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que gera o resultado que nós esperamos. Por quê? Porque a palavra dele não vai voltar para ele vazia. Ela vai cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada. E nós somos os representantes dele. Então, uma vez que eu e você vamos para a palavra, nós nos enchemos da palavra e nós liberamos a palavra, vai voltar para nós. E vai voltar para ele em glória. Vai ter o resultado daquilo que nós esperamos. Então, eu pedi para você abrir aí em Ezequiel 37, eu quero ler o versículo 11, que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança, e nós estamos cortados. Gente, todo aquele cenário era porque era o povo que estava dizendo. Não era Deus que estava dizendo. As palavras do povo eram contrárias às palavras de Deus. E as palavras do povo estavam gerando morte, fracasso e derrota. E as palavras de Deus estavam gerando vida. O Senhor chamou Ezequiel naquele lugar para mostrar para ele, como para mim e para você, que aquilo que sai da nossa boca, alinhado com a palavra de Deus, gera vida. Nós não podemos falar como eles falaram. Eles estão aqui como exemplo para nós. Eram eles que estavam dizendo isso. Era a declaração deles. Por quê? Porque eles não tinham consciência das promessas de Deus. Porque Deus, desde o início, sempre teve o povo como a sua nação santa, sabe? Aquele que era dele, do coração dele. O Senhor preparou aquele povo para ele, um povo separado. Mas o povo, ele se perdeu de Deus. Não foi Deus que se perdeu do povo, foi o povo que se perdeu de Deus. Então, a declaração dele começou a ser contrário. E uma coisa interessante é que, antigamente, as pessoas buscavam os profetas para falar da palavra de Deus. Hoje, nós somos os profetas, somos nós que profetizamos a palavra de Deus. A gente não precisa correr atrás de alguém que fale a palavra de Deus. Nós podemos ir para a Bíblia, abrir a Bíblia e ler em voz alta. Nós estamos sendo profeta para nós mesmos. Então, seja profeta na sua casa, seja profeta no seu trabalho, seja profeta sobre a sua saúde. Se você tem uma situação de enfermidade, abra Isaías 53 e começa a profetizar aquilo que você crê. Nós somos os profetas. Hoje o Senhor espera que nós pegamos a sua palavra, nós cremos na sua palavra e nós cremos, então nós vamos declarar, amém? Deixa eu ver se passou. Olha aí, está escrito aí, ó, 2 Coríntios 4:13. Está escrito, crie por isso, com esse mesmo espírito de fé. Nós temos o espírito de fé. Para que nós temos o espírito de fé? Porque nós cremos para nós também falarmos. Então, ó, crie, por isso falei. Então, eu não criei, fiquei tímido. Eu não criei mais ou menos, não, eu creio, Senhor, eu creio. Então, se eu creio, eu vou confessar a tua palavra. Né? Então, nós somos esse povo, nós somos os filhos, nós que fomos ressuscitados com Cristo, nós que temos esperança, a nossa esperança é viva, a nossa esperança está nele, Ele é a nossa esperança viva, o Senhor é a nossa esperança. Então, nós podemos sonhar, nós podemos nos alegrar, mesmo em face de morte, gente. Para o povo de fora que não conhece é loucura, mas para nós não é loucura. Para nós é o poder de Deus sendo manifestado. Para nós é o poder dele. Por quê? Porque nós cremos nele. Né? Não está escrito se aquele que está em Cristo nova criatura é? Nós somos essa nova criatura. Nós estamos habilitados, totalmente habilitados, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mas é uma necessidade nossa de um alinhamento, sabe, do nosso coração com o coração de Deus. E o coração de Deus é a palavra dele. E uma vez que a gente alinha o nosso coração com o coração de Deus, os nossos pensamentos também vão estar alinhados com os pensamentos dele. Então, o que vai sair da nossa boca vai ser palavra dele. Não vai ser a nossa palavra. Então, quando a gente ouvir uma pessoa vir e falar coisas ao contrário, a gente vai ter uma palavra para liberar sobre essa pessoa. E talvez ali naquele momento você não veja o resultado daquela família, talvez seja um casamento
que a pessoa está com um casamento já abalado e tu sabe o que diz na palavra, tu sabe que Deus é poderoso para restaurar, então você não vai concordar com uma separação, você vai concordar com a restauração. Por quê? Porque você crê que Deus restaura. Entendeu? Porque lá fora o pessoal vai dizer, não, é verdade, te separa. Por quê? Porque não tem palavra, mas nós temos palavra. Nós temos sido cheios. Culto após culto, e no nosso devocional nós temos sido cheios. O Senhor não tem nos dado espírito sob medida, Ele tem derramado o seu espírito sobre nós. Eu coloquei aqui, ó, o Espírito Santo está operando em nós e nos capacitando a viver a vida abundante. Nós já fomos cheios, nós temos vida e vida em abundância. O pastor falou aqui, declarou aqui. Nós temos vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu coloquei assim, ó. Ele nos deu essa vida abundante para pensar nas coisas do alto, declarar vida sobre qualquer circunstância e ver, sobre qualquer circunstância em que nós enfrentamos. Então, nós assim, ó, o Espírito Santo está operando em nós, através da palavra, nos capacita a viver essa vida, né, que nós temos em Cristo Jesus, e nos habilita a pensar nas coisas do alto e declarar vida sobre qualquer circunstância que nós enfrentamos. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estaremos só, porque o Pai colocou o próprio Espírito dEle em mim e em você. E Colossenses vai dizer que nós, aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É um renovar da nossa mente na palavra de Deus. O Senhor nos convida para nós renovarmos a nossa mente diariamente, porque daí nós vamos pensar como Deus pensa. Os pensamentos de Deus são altos, como nós ouvimos, não são altos que não são inalcançáveis. Os pensamentos de Deus são altos porque são maiores e nos faz pensar de forma diferente e ter a visão de forma diferente. Os pensamentos de Deus nos faz pensar que tudo é possível. Então, não há restrição no reino de Deus para quem crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, não é só Deus. Deus faz aí, como muitas vezes a gente diz, né? Chama Deus para nos abençoar nos nossos projetos. Não, a gente vai a Deus, ver o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. Então, nós descartamos os nossos pensamentos, ficamos com o dele e nós vamos prosperar, progredir e vencer. Porque o Senhor é conosco. E a palavra de Deus diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós. Ele não poupou seu próprio filho. Ele entregou o filho. Então, Ele nos capacitou, gente. Ele nos capacitou com tudo que nós precisamos. Nós temos o Espírito, nós temos a palavra. Nós estamos no reino. Nós temos tudo. Não nos falta nada. Nada nos falta, gente. Nós podemos declarar o que diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente até pode mudar, fazer uma paráfrase. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Nós não temos falta de nada. Se você tem falta de alguma coisa, vá à palavra de Deus. Ela é poderosa para te alimentar. Ela é poderosa para renovar a tua mente, para fazer você enxergar da maneira certa. A visão certa, sabe? Ezequiel, naquele capítulo, ele podia dizer de tudo que ele estava vendo. Olha, Senhor, não dá mais, não. Não dá. Deixa para lá esses ossos aí, está tudo seco. Sabe, gente, falar o natural todo mundo pode falar. Eu posso falar do natural. Qualquer pessoa fala do natural. Agora, falar do sobrenatural, só os filhos podem falar. Só os filhos é capacitado a falar do sobrenatural. Por quê? Porque a nossa visão não é natural, a nossa visão é do sobrenatural. A gente tem uma visão acima do natural. O Senhor nos capacita para isso. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui em Hebreus 10, 23, que diz assim: retenhamos firmes a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, existe uma parte que cabe a mim e que cabe a você, que é o quê? Que é reter a palavra
e declarar a palavra. Essa é a minha e a sua parte. E que a segunda parte é do Senhor. Ó. Ele é fiel ao que Ele prometeu. Então, na palavra de Deus, tem mais de 6.000 promessas de Deus para os filhos, para a gente desfrutar. Mas o que falta muitas vezes? Falta a gente ter a consciência da necessidade que nós temos de nos alimentarmos da palavra de Deus, de nós conhecermos o Senhor. O pastor falou aqui, nós não adoramos aquele que nós não conhecemos. Não, pelo contrário, nós adoramos quem nós conhecemos. Então, nós podemos testemunhar de quem nós conhecemos. Não combina nós dizer que nós estamos aguardando em Deus e o nosso semblante ser triste. Não combina com a gente. Sabe por quê? Porque a gente é o único povo na face da terra que já sabe a resposta sobre qualquer circunstância que nós passamos. Nós somos o único povo. O povo de Deus é o único povo. Se é para uma enfermidade, só nós sabemos que é a cura. Se é uma escassez, só nós sabemos que é a abundância. O povo de fora, gente, eles não sabem disso, mas o Senhor nos chama para a gente declarar, para que eles possam conhecer o Senhor. Nós somos a testemunha viva do Senhor nessa terra. E o Senhor conta comigo e conta com você. Então, há uma necessidade de nós reter firme a palavra que nós temos recebido. Retendo firme essa palavra, porque a nossa esperança, a confissão da nossa esperança está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança e o Senhor é fiel para todas as promessas dele, porque todas as promessas do Senhor contêm nele o sim e por ele também o amém. Então, não há nenhuma promessa do Senhor com que ele fez, está contida na palavra, que ele vai dizer assim, Marlis, talvez eu vou fazer isso daí. Ou... Não, acho que não. Não tem isso. Então, a gente precisa renovar a nossa mente na palavra do Senhor. A gente precisa conhecer aquilo que nós temos por direito, aquilo que nos foi confiado. Né? Antigamente, assim, logo quando eu cheguei, eu achava tão interessante que o pessoal falava assim, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, só que eu vim de um lugar que eu não tinha esse conhecimento revelado de nada disso. Eu dizia, meu Deus, mas o que é isso que eles estão dizendo, né? Ficava com aquilo, fiquei com aquilo intrigada. E à medida que eu fui lendo, que eu fui estudando e fui para a Escola Atos é um divisor, gente. Não fica de fora da Escola Atos. É um abrir da nossa mente, o Senhor revela a palavra e eu fui indo. Eu disse, meu Deus, mas que maravilhoso, eu não sabia disso. E eu já tinha lido o texto. Já tinha lido. E eu, meu Deus, estava aqui o tempo todo, eu não vi isso. Sabe, gente, o Espírito Santo quer se revelar a você. Quer revelar o que é seu por direito. O que está na palavra. Porque a revelação já chegou no meu coração. Então, o que é revelado para mim também pode ser revelado para você. Mas é aquela questão de nós buscarmos. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Amém? A palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de quê? De todo o coração. Então, nós vamos encontrar uma promessa do Senhor. Nós vamos encontrar, mas tem que ter fome. Nós temos que ter fome. Mais do que um bolinho de laranja, mais do que um suco de uva, nós temos que ter fome da palavra de Deus. Porque quanto mais fome nós tivermos, mais alimentados nós seremos. Mais nós anunciaremos essas promessas de Deus, mais nós falaremos do que está na palavra, não falaremos do que o jornal fala, não falaremos do que o vizinho fala, nós falaremos da palavra da verdade. Amém? E diz aí, eu coloquei aqui. Se quisermos ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, devemos concordar com Ele. E o pastor Wellington tem uma frase que eu amo, que ele diz, quem concorda com Deus, governa com Ele. Então, nós fomos chamados para reinar em vida. Nós fomos chamados para reinar em vida. E reinar em vida é reinar sobre qualquer circunstância. Por quê? Porque nós temos a palavra. E uma vez que nós temos a palavra, nós liberamos essa palavra, nós passamos a reinar sobre qualquer tipo de circunstância. Né? Então, se quisermos ver as promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas, nós devemos concordar com Ele. Então, quem concorda com Deus, governa com Deus. Nós fomos chamados para governar com Deus. Amém? Glória a Deus, é isso aí. Então, tá. Eu acho que esse é o meu último slide, né? Amém. Espero ter abençoado vocês, né?
de todo o meu coração aqui, ter dividido com vocês o que o Senhor colocou assim no meu coração. Vocês fiquem em pé, vamos orar, né? Para que a gente possa... A gente precisa... Não tem mais tempo a perder, gente. Não há mais tempo para nós perdermos. Porque o nosso inimigo ele não pode ganhar o território que Deus já nos deu por herança. É meu, é seu. E o território mais caro dessa terra não é um triplex lá na Zona Sul, é a tua mente. Esse é o território mais caro dessa face dessa terra, se chama a mente do homem. É a mente do ser humano. Então, a gente precisa encher a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente possa liberar a vida. Nós somos essa geração que declara a vida, que declara as promessas do Senhor e vê as promessas do Senhor se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. Amém?